meu querido amigo, pastor Renato. Pastor Renato e sua esposa, qual é o nome da esposa? Eu esqueci. Pastora Lucélia, vem cá, por favor. Alguém já conhecia o pastor Renato aqui? Levanta sua mão. Quem conhece já o pastor Renato? Glória a Deus. Já tem gente. O pastor Renato é um grande amigo que tem caminhado na AME muito tempo. A AME é Conselho de Pastores da cidade. É um homem de caráter, um homem de Deus, em quem nós, da geração mais nova, tem se espelhado e olhado para ele e ansiado aquilo que ele carrega. Um homem de Deus. Pastor Renato, ele foi muito amigo do meu pai por muito tempo. E hoje nós conversávamos ali, né? Quando eu olho para ele, eu vejo muito na personalidade dele, a personalidade do meu pai. A paz, a segurança. Quando eu olho para a esposa dele, eu conheci agora. Gente, cara, ela é minha mãe purinha na personalidade dela. Hoje eu já chorei lá atrás um pouco. Eu já tô com vontade de chorar de novo, mas eu peço para vocês que vocês o ouçam. Nós o veremos muito aqui ainda. E ele vai compartilhar então aquilo que Deus está falando ao coração dele. Eu peço para que a pastora ore por ele. Amém? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos reuniu esta noite aqui. E eu quero te agradecer pela presença tão preciosa do Espírito Santo neste lugar. Senhor, eu oro agora pela vida do Renato. Quero pedir que ele seja a boca do Senhor neste lugar. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui esta noite. Por isso, Senhor, que o Senhor possa falar através dele. E que ele seja a tua boca para que possa muitas respostas vir através da vida dele para a vida de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Nós abençoamos e nós queremos dizer ao Senhor que o nosso coração e a nossa mente, os nossos ouvidos estão abertos para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Boa noite, paz, queridos. Como o pastor Ney falou, esse final de semana foi muito intenso. Eu acho que estou um pouco desidratado, tanto que eu chorei. Eu sou chorão mesmo, né? Na presença do Senhor, quando eu abro a Bíblia, quando eu estou com os irmãos, eu sempre choro. Não é de tristeza, de alegria, né? Não sei. Mas é bom chorar. Amém? E chorar na presença do Senhor. É um prazer estar aqui, né, com vocês, irmãos. E eu pensava, quando eu cheguei aqui, um irmão me procurou e falou: pastor, qual é o tema da mensagem? Eu fiquei em dúvida e acho que ele percebeu. Porque, irmãos, eu creio que o Senhor, ele tem uma mensagem específica para cada pessoa. E também tem uma mensagem coletiva. É muito complicado, eu sempre tenho esse temor no meu coração de levar uma mensagem pronta. Normalmente eu não repito as mensagens. Eu prefiro esperar um tempo, esperar no Senhor para sentir o que o Senhor quer falar, qual é o ambiente que nós estamos. E eu passei para ele um versículo, não sei se ele vai projetar, porque ele me pediu o tema da mensagem, mas também eu vou tomar por base esse versículo, mas deixei até meu iPad lá, viu? Para não correr o risco de repetir, sei lá, alguma coisa que não seja específico para vocês nessa noite que o Senhor tem. E eu estava ali e falei: Senhor Jesus, se você estivesse aqui fisicamente hoje, o que você ia falar para esse pessoal? O que você ia falar para esse grupo de irmãos, de teus filhos? O que você ia falar para essa igreja tão jovem?
E fiquei pedindo para ele, falei, Senhor, se fosse você que estivesse aqui, o que você ia falar? E o Senhor falou assim, conta história para eles. Faça como eu fazia, eu contava histórias, eu reunia. E esse é um lugar tão especial, irmãos, como vocês preparam aqui. Eu amo esses lugares assim, pastor Ney, que não tem púlpito, aquela plataforma. Sabe aquele negócio que você fica longe das pessoas, que você fica, parece que você está acima das pessoas. Eu me sinto desconfortável nesse lugar. Embora a gente pregue em tantos lugares e respeita, né? Mas eu amo um ambiente assim. Um ambiente de olho no olho, um ambiente informal, né? Um ambiente que a gente possa abrir o coração e realmente falar, ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Então, e cantando essas canções que se cantaram, especialmente essas últimas, irmãos, essas canções são de 1900 e pedrinha. Alguém aqui nasceu antes de 1996? Olha, pouca gente, a maioria de vocês aqui são depois. Essas canções que nós cantamos são essas últimas, 1990. E 1990, 1991, foi a época que nós estávamos, eu e minha esposa e mais um casal de pastores, começando uma igreja aqui em Ponta Grossa, aqui pertinho, a comunidade cristã de Ponta Grossa. Irmão, isso aqui não existia nada, absolutamente nada. Quem é mais pouquinho assim, dos 40, 50, lembra que isso aqui era umas fazendas, umas chácaras. Aqui para frente, Pimentel não existia, Jardim Sâmara não existia. E nós começamos ali, abrimos uma picada, viemos para o meio do mato, e os pastores da cidade, na época, nos achavam loucos. Ele falou, o que vocês vão fazer no meio do mato? O povo não vai num lugar desse. Vocês têm que ter uma igreja no centro da cidade. Mas nós ganhamos um terreno ali, e a gente começou ali, as pessoas iam ali. E nós cantamos muito essa canção. Essa canção, Nosso General é Cristo, a gente cantava demais, a gente profetizava muito sobre a cidade de Ponta Grossa, sobre a vida de vocês. Eu creio assim, que a vida de vocês, das igrejas que tem aqui, é fruto de muita oração. Nós passávamos as noites, às vezes, orando, chamando a existência, clamando ao Senhor por esta cidade, orando por igrejas como essa, porque naquela época, irmãos, alguém que já era adulto em 1990, por aí, irmãos, 1990, eu vou te dizer, conto nos dedos as igrejas que existiam em Ponta Grossa. Só existia em Ponta Grossa, em 1990, a Igreja Assembleia de Deus, Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Renovada, Batista, O Brasil para Cristo, Quadrangular. Eram as igrejas históricas, eram as igrejas, as denominações. Não existiam essas igrejas. Meu Deus, uma igreja como essa. Isso era um escândalo, irmãos. Jamais imaginava, cabia na cabeça de alguém, você começar uma igreja assim, botar uns, pallet o nome desse negócio assim, né? E, bom, na época não existia, né? Mas não cabia, você tinha que ter uma igreja, estilo igreja. Sabe aqueles vitrais? E nós, na época, fomos avivados, irmãos. Nós fomos tocados pelo Espírito Santo. Nós fomos realmente cheios do Espírito Santo, sem saber de nada. Né? Eu já perdi a conta, acho que eu devia ter uns 30 anos, 28, por aí. Recém-casado. E nós fomos cheios do Espírito, e nós queríamos algo diferente, irmãos. A gente não cabia dentro de nós, naquelas estruturas engessadas. A gente começou a orar, e orava. E nós passávamos a noite orando, intercedendo pela cidade. Às vezes a gente nem sabia o que estava orando. Clamando pela cidade, clamando por vidas. E foi assim, essa música era uma música que marcou muito a nossa vida, porque a gente cantava, Nosso General é Cristo, seguimos os seus passos. E Deus foi fazendo, a gente foi vendo a história da cidade mudando, a gente foi vendo as igrejas abrindo, as comunidades. A primeira comunidade, você pode pesquisar, irmão. Você pode pesquisar na história da cidade. A primeira comunidade, na época, era um movimento de comunidade que estava nascendo no Brasil. Quando nós começamos a primeira comunidade em Ponta Grossa, nós fomos taxados por todos os pastores. O pastor da AME, na época, a AME já existia. A gente não podia entrar, irmãos. Jamais, eles não nos reconheciam. Eram proibidos, os pastores proibiam os jovens de ir nesse lugar. Por quê? Porque eles falavam, esse povo não são crente. Porque nós não éramos pastores, irmãos.
Não cabia na cabeça deles. A gente não sei lá o que a gente era, a gente não tinha nem ideia de abrir uma igreja. A verdade é essa. A gente se reunia numa garagem da casa do pastor, que é hoje pastor, e orava. E lia a Bíblia e desejava um avivamento, que a gente nem sabia o que era avivamento direito. Desejava salvação. E as pessoas foram chegando e assim foram acontecendo. E no decorrer dos anos, irmãos, depois que foram reconhecendo, vendo os frutos, um dia uns pastores me convidaram para fazer parte da AME. E eu fui lá, era pastor, recém-ordenado pastor. Por muitos anos eu fui advogado, depois abandonei a carreira de advocacia e me tornei pastor de tempo integral. E eles me convidaram para ser, e dali 2 anos eu me elegeram presidente da AME. Presidente do conselho, acho que por 2, não me lembro exatamente, acho que 3 vezes já fui presidente desse conselho de pastores aqui. Olha que absurdo, irmãos, uma época os caras não queriam, agora eles queriam que fosse presidente deles. Por que isso? Eu quero dizer, irmãos, quando Deus faz a coisa, não tem ninguém que possa impedir, irmãos. Não tem homem, não tem nada. Então eu me alegro muito, irmãos, eu fico muito feliz com esse lugar, com esse ambiente aqui, né? Com a vida de vocês, em uma igreja jovem, né? Uma igreja pujante. Eu falei para o Ney, você tem a idade para ser meu filho. Eu tenho uma filha de 39, tenho um filho de 33 e tenho uma filha de 28. Todos casados, todos já independentes, com seus filhos. Nós somos avós de 8 netos, né? Então, a gente já está numa fase assim, irmão, estão rindo, né? E eu falei ontem, quem estava na conferência, e os meus filhos que trabalhem para isso, né? Porque eu falei, a nossa meta como avô é para 12, né? Estão nos 8, então falta só 4, né? Chega lá. E eles que se virem fazer isso, né? Como é que vão fazer? É deles lá, né? Mas, irmãos, brincadeira à parte, e eu pensei, Senhor, o que eu posso falar? O que eu posso falar para uma juventude? E o Senhor me falou, conta histórias, como eu contava. Faça como você faz com os teus filhos, com os teus netos, quando você reúne na sua casa. E a gente tem assim, na nossa casa hoje, graças a Deus, uma casa grande, quando reúne tudo. Agora uma parte da família está na Itália, né? Levaram 4 netos meus para a Itália. Glória a Deus por isso, né? Estamos plantando lá na Itália. Mas era muita gente, irmãos. E a gente nos reunia ali, nossos filhos são muito caseiros, né? Nossos netos. E Jesus, nessa noite, ele me levou alguns textos e ele amava isso, contar histórias, irmãos. E por que ele fazia isso? Porque ele ama as pessoas, irmãos. E esse texto de Jeremias, capítulo 6, versículo 16, que não sei se você projetou aí. Esse texto fala que nós devemos procurar pelas veredas antigas. Mas o que significa veredas antigas? Jeremias capítulo 6, versículo 16. Diz assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Pergunte pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Ande por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. E o que é caminhos antigos, irmãos? O que é uma vereda antiga? Ele diz, olha, você se coloque à beira do caminho, fique observando, fique olhando e pergunte, onde estão as veredas antigas, onde estão os marcos antigos, onde estão os começos das coisas. E se você quiser saber a história de alguma coisa, verdadeiramente, a origem de algo, você precisa ir lá na raiz. Você precisa ir no início, você precisa onde tudo começou. Porque ali é a fonte. E nós sabemos que a vereda mais antiga que existe, que se possa nominar que existe, o caminho mais antigo que possa existir, é o caminho da própria palavra, que é o Jesus Cristo, a palavra viva, que desceu dos céus e habitou entre nós e está entre nós. Ele é o caminho mais antigo, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então nós não temos outra maneira, nós não temos outra alternativa, irmãos. Nós precisamos sempre olhar e voltar para esse caminho. E Ele é o único caminho. Então nessa noite nós vamos relembrar algumas coisas dEle. Relembrar alguns caminhos, como é que Ele fez quando Ele estava aqui no ministério dEle terreno, pouco tempo, 3 anos e meio mais ou menos. O que Ele pregava? Como é que Ele se reunia? Qual era a igreja que Ele frequentava? Como é que era o estilo de igreja de Jesus?
Não existia igreja na época, eram sinagogas que ele pregava. E muitas vezes ele pregava em praça pública ou em ambientes abertos. Por exemplo, em Mateus, né, no capítulo 8, comecinho ali, diz que quando Jesus, ele desce do monte, irmãos, depois de ele pregar para uma multidão, depois dele ensinar aquela multidão, depois dele falar do sermão do monte, conhecido sermão do monte, a Bíblia diz que Jesus desceu daquele monte, e quando ele desce do monte, uma multidão ainda cercava ele, uma multidão vinha junto com ele, mas de repente a Bíblia diz que quando ele desceu no monte, multidões o seguiam, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo de sua lepra. Eu fico imaginando Jesus, depois de todo o tempo, irmãos, muito tempo naquele monte, ensinando aquelas pessoas, aquelas multidões. E esse leproso, ele não poderia estar naquele lugar. Ele não poderia estar no monte, ele não poderia estar junto com as pessoas, porque a lepra naquela época era altamente contagiosa. A lepra era um símbolo de uma maldição. A lepra na época, ela excluía as pessoas não poderiam ter convívio sequer com seus familiares. Elas tinham que morar num lugar deserto para receber a comida. As pessoas tinham que levar a comida e deixar no lugar e sair correndo para que elas pudessem se alimentar. Elas não poderiam se aproximar das pessoas, porque se elas se aproximassem das pessoas, elas tinham que gritar: ei, ei, tocar um sininho dizendo: está se aproximando um imundo, ninguém pode chegar perto de mim. Mas Jesus desceu daquele lugar, querido, com aquela multidão. E a Bíblia diz que eu imagino que esse leproso, ele estava ouvindo a fama de Jesus, e ele deve ter pensado: eu preciso me arriscar, eu preciso correr um risco, eu não tenho nada a perder, eu estou condenado à morte, eu sou um leproso, eu preciso correr esse risco, talvez eles vão me apedrejar, mas eu preciso. E a Bíblia diz que ele chega próximo de Jesus, ele adora Jesus. Ele se prostra diante de Jesus, ele disse: se tu quiseres. E a palavra do Senhor, interessante, irmãos, que diz que Jesus estendeu a mão. Irmãos, Jesus é muito próximo, Jesus é muito relacional. Jesus poderia ter mandado uma palavra, Jesus poderia ter falado assim: seja curado, de longe. E eu fico imaginando os discípulos. Provavelmente eles quiseram proteger Jesus, ou talvez eles quiseram gritar para o leproso: se afaste, você não pode estar aqui. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou e tocou nele. E Jesus disse: eu quero, fique limpo. O que significa isso, irmão? Significa dizer que Jesus, a coisa mais importante que ele veio fazer na terra foi me libertar e libertar você. E de certa forma, nós ainda muitas vezes carregamos lepras dentro de nós. Carregamos algumas situações não resolvidas dentro de nós, carregamos alguns pecados às vezes ocultos, carregamos às vezes mágoas, carregamos decepções, carregamos feridas, carregamos tanta coisa que nos afasta das pessoas, porque as pessoas se afastam de nós. E nós muitas vezes não queremos estar nos ambientes de multidões, porque nós temos medo das pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Jesus está esperando, só esperando a gente sinalizar e dizer: ei, Jesus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Eu te adoro, Senhor, e se tu quiseres, pode me curar. E é óbvio que Ele quer, querido. Mas aqui mostra a reverência desse leproso. Ele não chega exigindo, ele chega adorando o Senhor, ele chega reconhecendo o senhorio de Jesus. Querido, quero dizer algo para você nessa noite que está nesse lugar. Não existe amor maior do que Jesus. Eu me lembro do dia da minha conversão. Eu tinha 24 anos quando eu me converti. Um jovem perdido, irmão, mas perdido. Eu estava numa crise violenta.
Mais uma crise terrível, irmãos. E eu tinha passado a noite num baile de calouro. E de manhã eu não dormi, e eu resolvi ir numa igreja. Porque haviam me convidado, eu nunca tinha ido nessa igreja. E eu resolvi ir na igreja. De manhã, numa escola dominical. Na época era uma igreja tradicional. E eu cheguei nessa igreja bem pequenininha, irmãos. De manhã. Ainda um pouquinho defeito do álcool. E quando eu cheguei naquela igreja, naquela época eles tinham o costume de colocar versículos em cartolinas e colar na parede. E nessa igreja tinha um versículo colado, eles escreveram na cartolina o versículo de 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu verei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando eu entrei naquela igreja de manhã, eu olhei aquele versículo, irmãos, o Espírito Santo entrou dentro do meu coração, a graça de Jesus, o amor de Jesus, eu senti o toque de Jesus, é como aquele leproso, eu senti o toque de Jesus naquele lugar, e aquilo mexeu comigo, e aquilo mudou completamente a minha vida. Eu não me interessava as pessoas que estavam ali, ninguém pregou para mim, querido. Foi uma palavra viva, foi uma vereda antiga que estava escrito aqui. E eu saí daquele lugar de manhã, e eu falei, eu quero voltar à noite nesse culto. E à noite eu voltei naquele culto, e quando eu cheguei no culto à noite, era ceia. Imagina, em uma igreja tradicional, só pode tomar ceia quem é batizado. Só pode tomar ceia quem é membro da igreja. E lá estou eu. Eu não sabia nada disso. O pastor falou da ceia, e eu me apresentei para tomar ceia. Ele me confessou depois que ele não me tirou de lá porque ele se sentiu muito constrangido. Mas ele pensou, esse cara não pode tomar ceia. Meu Deus, quem é esse? Não pode tomar ceia. Mas eu sabia o que tinha acontecido, porque eu sabia que o Senhor Jesus tinha me tocado, assim como esse leproso sabia que Jesus tinha tocado nele, e ele vai se apresentar ao sacerdote fazer a sua oferta. Ninguém, nenhuma estrutura, nenhuma religião pode te livrar do toque de Jesus se você quiser. E a partir daquele dia, minha vida foi transformada. E lá eu encontrei o meu outro tesouro, que é a minha esposa. 1 ano e meio depois, pastor, eu estava casado. Fazem 37, por aí. 36, 37 anos. Ali eu encontrei o sentido da minha vida. Primeiro eu encontrei Jesus, depois eu encontrei a minha esposa, e Deus me deu uma família. E assim estamos na caminhada com Cristo até hoje, pela graça de Deus. Então, querido, Jesus é assim, rapidamente, outra parábola extremamente conhecida, lá de Lucas capítulo 15. Irmãos, essa parábola, Jesus contava essa história, essa parábola, e é um enigma essa parábola. Você deve ter ouvido centenas de mensagens em cima desse texto, e cada vez que você ouve, eu pelo menos, cada vez que eu medito nesses textos, o Senhor fala comigo de uma forma diferente. Lucas capítulo 15, ele vai contar, o Senhor vai estar ali, olha que interessante, começa dizendo em Lucas 15, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos e pecadores, irmão? Os publicanos eram aquele povo que os judeus não gostavam, que ninguém gostava, porque era um povo cobrador de imposto. Eram aquelas pessoas tidas como traidores, eram aquelas pessoas tidas como rejeitados, nem a família gostava desses publicanos. Os pecadores nem se fala. E a Bíblia, e Jesus se aproximaram-se de Jesus, os pecadores e publicanos, para ouvir Jesus. Mas também, olha só quem chegou junto. A Bíblia diz que fariseus e escribas e também se aproximaram. Só que os fariseus e escribas, o que eles faziam? Eles murmuravam, eles reclamavam, eles começaram a reclamar, eles começaram a murmurar. Ou seja, a cúpula religiosa da época, os líderes religiosos, aqueles que achavam que detinham a verdade, que eram o dono da verdade, que não tinham pecado, que eram santos, que eram puros, eles começaram a questionar Jesus, e diziam, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou uma parábola.
E é interessante que Jesus conta essa parábola não só para todo mundo que está ouvindo, os pecadores, os publicanos, mas a parábola é dirigida especialmente aos religiosos da época. Por quê? Porque Jesus identificou na vida daquelas pessoas que eles, apesar de ter uma religião, apesar de se dizer líderes, apesar de se dizerem conhecedores de Deus, na verdade eles estavam perdidos. E talvez aqueles pecadores e publicanos estavam mais o caminho, buscando o caminho, desejando o caminho, e seriam encontrados por Jesus. Irmãos, eu tenho descoberto uma coisa, ao longo desses anos. O pastor Ney falou, o pastor Renato é uma referência, homem de Deus. Glória a Deus por isso e a glória dele. Não gera expectativa na minha vida. Porque eu sou um pecador. Eu sou um homem falho, irmãos. Minha esposa sabe. Hoje mesmo ela me repreendeu. Umas 2 vezes pelo menos. Porque ela me conhece, ela está em casa comigo. Uma delas por algumas coisas que eu falei na conferência lá. Eu contei para ela, falou, por que você me fala um negócio desse? Não pode falar isso. Então Deus não está buscando pessoas santas, sem pecado nenhum. Porque se fosse assim, Ele não viria para nós, para os pecadores. Eu não estou dizendo que você tem que viver no pecado, não é isso. Você tem que viver uma vida de santificação. Mas eu quero dizer que você nunca será perfeito nessa terra, até que o Senhor Jesus te leve e você receba um corpo glorificado. Mas isso não pode impedir você de ter relacionamento com Jesus, não pode impedir de você ser curado dos seus pecados, das suas lepras. O que nós não podemos fazer é continuar no reino dele, mantendo essas coisas, se nós temos alguém que pode nos trazer e nos curar. E essa parábola conta a história que você já conhece, a história de um pai representado por uma mulher, representado por um pastor que vai buscar uma ovelha que se perde. Eram 100 ovelhas, uma se perdeu, e esse pastor vai em busca dessa ovelha que se perde. E essa ovelha estava dentro da casa, ela estava dentro do aprisco, mas a gente não sabe a razão, ela saiu do aprisco, como acontece conosco, como acontece muitas vezes por conta de nós nos sentimos às vezes, estamos num ambiente, estamos na igreja, estamos num aprisco, mas às vezes nós não sentimos parte daquele aprisco. Às vezes porque alguém nos feriu, ou às vezes alguém deu uma palavra e nós nos sentimos feridos. E eu tenho aprendido, irmãos, a duras penas, mas eu tenho aprendido que ninguém me fere. Ninguém pode te ferir, a não ser que você deixe que te fere. Não é as feridas, não é as coisas que as pessoas falam de você, pode falar mal de você, mas se você recebe isso é ferido. Mas é uma decisão sua. Mas na maioria das vezes nós recebemos essas coisas, e muitas vezes nós saímos do aprisco como essa ovelha saiu, mas aqui a gente vê a figura desse pastor, que é na figura desse pai, um pai de amor que busca, um pai de amor que encontra, e um pai de amor que toda vez que ele encontra, ele celebra. Você vai encontrar nas 3 parábolas, todas as vezes que ele encontra, que o pastor encontra a ovelha, ele celebra. Quando a mulher encontra a dracma na casa, ela celebra. Quando o filho volta para casa, o pai celebra. Essa é a coisa mais linda do Evangelho. A salvação e a reconciliação. Irmão, você não tem noção. Para um pastor, quando você vê uma vida liberta, curada, salva, ou alguém se reconciliando com Jesus, essa é a maior recompensa. E essa é a recompensa que esse pastor, esse pai e essa mulher tiveram. E a alegria deles. E aqui, se observa que essa primeira, quando a ovelha se perde, ele diz, qual de vocês é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99 e vai em busca da que se perdeu, e até encontrá-la.
Jesus jamais vai desistir de você, jamais vai desistir de mim, jamais, jamais, jamais. Mas nós muitas vezes desistimos dele. Nós muitas vezes vestimos essa roupagem que nos é imposta, o que é nos colocada, muitas vezes de rebeldia, e nós aceitamos essa coisa e nos afastamos. Mas aqui diz que ele vai buscar. E quando a encontra, põe nos ombros cheio de alegria, indo para casa. Olha só o que ele faz. Ele reúne amigos e vizinhos e ele diz: alegrem-se comigo. Olha só, querido, o amor do Pai, o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus por mim e por você, por um pecador que se arrepende, por uma pessoa que se reconcilia, por uma pessoa que se deixa ser curado, ser tocado por Ele. Ele diz que Ele reúne a festa no céu, e Ele faz uma festa, Ele celebra, querido. Então Deus, o Senhor é esse Pai que busca os seus filhos, que até encontrá-los. Eu me lembro, irmãos, que antes da minha conversão eu tinha um primo que era dessa igreja. Esse cara me perturbava. Eu não era crente, eu morava numa república de estudante, barra pesada. E ele sempre ia lá, me convidava. Quantas vezes eu falava assim: pelo amor de Deus, se aquele primo aparecer aí, cara, não estou aqui. Esse cara só quer saber, ele quer que me levar para a igreja, eu não quero saber disso. Quantas vezes, irmão? Mas o Senhor não desistiu de mim. O Senhor, na verdade, estava me procurando, até me encontrar. E o dia que me encontrou, realmente houve uma festa. Minha família celebrou, irmão, porque realmente eu era a ovelha negra perdida da família. E houve uma festa, uma celebração. Eu lembro que a gente reuniu em casa, minhas tias que oravam por mim, não sei quantos anos. Foram lá, fizeram uma festa, celebraram, oh, aleluia, até que enfim. Você que vai parar de dar problema agora. Então o Senhor se alegra. Na parábola da dracma perdida, a mesma coisa, querido. Aquela mulher perdeu a dracma dentro da casa. O que significa isso? Nada estava fora. Deus estava falando para os religiosos. Deus estava falando para as pessoas que eram da igreja na época. E Deus está falando comigo, com você nessa noite. Nós somos da igreja de Cristo. Nós somos do corpo de Cristo. Nós congregamos no povo de Deus. Mas muitas vezes nós estamos perdidos. Estamos ali de corpo presente, mas por conta de alguns problemas interiores nossos, feridas, medo, vergonha, decepções, seja lá o que for, muitas vezes nós não nos encontramos. E essa mulher procura, a Bíblia diz que ela procurou, ela acendeu uma lamparina, ou seja, acendeu a luz, varreu a casa, procurou com muito empenho, até encontrá-lo. Ela não desistiu. Essa é a figura de Deus, essa é a figura do Pai, essa é a figura do Senhor, essa é a figura do Deus Pai, essa é a figura de Jesus, essa é a figura do Espírito Santo, que não desiste, querido, que Ele vai procurar, que Ele está a fim de você e de mim até o último. Esses tempos atrás eu tive uma experiência de uma família na igreja, e um deles me ligou e falou: pastor, você poderia ir lá no hospital? Tem um parente nosso lá que está morrendo, ele está em coma, ele é alcoólatra, aí deu cirrose nele, ele está morrendo. Inclusive eu nem sei se vai dar tempo de eu chegar lá, porque falaram que ele está morrendo. E eu fui, e eu cheguei lá, realmente o cara tudo entubado, aquilo ali e tal. Eu fui orar por ele, e eu comecei a falar com ele, falei: se você está me ouvindo, você precisa me dar um sinal. Eu queria que você me desse um sinal, não sei qual tipo de sinal, mexe os olhos, faz alguma coisa. E eu ali me sentindo meio que, às vezes meio que bobão, né? Falei: será que essa pessoa está me ouvindo? Mas crendo, com fé. E fiz uma oração com ele, fiz uma oração de entrega. A hora que eu terminei a oração, uma lágrima saiu do olho dele. E eu falei: esse cara está salvo. O Senhor encontrou ele aos 46, 47 do segundo tempo, mas encontrou. E quando eu virei as costas, eu saí daquele corredor, aquele homem morreu, partiu para a glória. E eu liguei para a família e falei: olha, esse cara é igual ao ladrão da cruz, que no último minuto o Senhor encontrou ele.
Por quê? Porque o amor de Deus, Ele não considerou, cara, Ele não considerou, Ele não falou para ele: agora você tem que sair daí, você tem que ser desentubado, você tem que ir numa igreja, você tem que ser batizado, aleluia, por isso, se ele estivesse vivo, mas ele estava ali, o Senhor queria a alma dele, o Senhor queria ele, o Senhor morreu por ele, o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu por você, o Senhor morreu por você, você pode imaginar o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, Ele decidiu te procurar e te achar, e se alegrar quando te encontra. Da mesma forma, você pode ver aqui, ó, no versículo 9, quando encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ela poderia se contentar, irmãos, eram 10 dracmas, podia, não, eu tenho 9, perdi só uma, não importa. Não. Eu nunca esqueço essa parábola das ovelhinhas, porque a minha netinha de 2 anos, ela canta todo dia. Tem uma musiquinha que ela canta assim: mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, que o pastor vai te encontrar. Todo dia ela canta a musiquinha. Mexe o pé, ovelhinha, que o pastor vai te encontrar. Irmãos, você só precisa dar um sinalzinho para ele: Jesus, estou aqui. Ele vai te encontrar e vai celebrar com você. Celebrar com você. Celebrar significa se alegrar, significa festejar. Sabe, uma festa. É isso que o Senhor faz. E a última parábola, para nós concluirmos, é a parábola do filho pródigo, que você já ouviu tantas histórias dessa parábola. E cada vez que eu escuto isso, eu falo: meu Deus, da onde sai tanta revelação numa parábola dessa? É um enigma nessa parábola. E aqui também, irmãos, outra coisa assim que eu fico maravilhado com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai, é que Ele não te força absolutamente nada. Deus não é religioso, irmão. Deus não é cheio de regras. Deus, Ele é um Deus de liberdade. Talvez o maior atributo de Deus seja a liberdade. Por isso, as pessoas querem nos aprisionar. Os governos querem nos aprisionar. Querem roubar nossa consciência. Porque Deus é um Deus de liberdade. Quando Ele colocou Eva e Adão lá, Ele deu liberdade para eles. Eles tinham liberdade, irmãos. Eles podiam escolher aquela árvore ou não. Eles tinham liberdade. E aqui a gente vê o filho, chega para o pai e fala assim: eu quero minha herança. Ele nem tinha direito ainda na herança, o pai estava vivo. E o pai disse: tudo bem, filho. Você acha que o pai não sabia o que ele ia fazer? Claro que sabia, na representação de Deus. Mas ele falou: tá bom, filho. Você vai quebrar a cara, mas você vai voltar. E ele reparte, e o filho sai. E aqui algo interessante, aqui agora o pai não vai à procura do filho, mas o pai fica na intercessão pelo filho. Irmãos, escute, olha só a tua importância. Hebreus, acho que capítulo 7 fala que Jesus Cristo está à direita do Pai e Ele não dorme orando por você. Imagine, cara. Eu tenho a intercessão de Jesus, o nosso sumo sacerdote, intercedendo por mim. O que você acha que Ele ora por você? Pai, pega ela, mete o reio nela. Você acha que é isso que Ele ora? Pai, tenha misericórdia dela, Pai. Pai, ela é tua filha. Pai, eu morri por ela. E a Bíblia diz que nós temos ainda a intercessão do Espírito Santo, que ora por nós com gemidos inexprimíveis. O que mais que você quer? Você quer um pastor carnal, pecador igual você, orando por você o dia inteiro? Você não precisa. Ele faz isso por você. Mas você tem um sumo sacerdote que não dorme, orando por você, intercedendo por você. Ele não fica orando para você, às vezes, ganhar uma casa, um carro, mas Ele ora porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe porque Ele quer a tua alma, a tua vida, que vale mais do que o mundo inteiro. Ele sabe que a eternidade nós vamos nos encontrar, todos nós, de uma forma ou de outra. E Ele quer que nós passemos com Ele a eternidade. E nessa parábola, aquele filho, depois de fazer tudo o que ele fez,
desprezar o pai, gastar tudo. Aí um dia ele cai em si, a Bíblia diz que ele volta. Ele diz no versículo 17, caindo em si, daí ele pensa, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra o Senhor e diante de Deus, não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores, como um dos seus escravos. E aqui é um grande problema, que ainda continua cometendo muitos de nós, porque às vezes nós não conseguimos nos perdoar por algo que o Senhor já nos perdoou, e isso é uma grande ofensa contra o Senhor. Esse filho, ele agora, no coração dele, ele se sentia tão indigno, que ele achou que ele ia ser desfiliado, que agora ele não ia mais ser reconhecido como filho. E ele estava aceitando uma condição de escravo. Irmão, deixa eu te falar, no reino de Deus, eu e você não somos escravos, nós somos filhos. Nós somos servos de Deus, mas nós somos filhos de Deus. E o filho, ele tem relacionamento com o pai. Pelo menos os meus filhos, eles chegam na minha casa, eles têm liberdade na minha casa. Eles deitam no sofá, às vezes eles pedem para dormir na cama, às vezes eles abrem a geladeira, pegam alguma coisa da geladeira, porque eles são filhos. E esse filho volta. E olha só o que acontece, irmão, você conhece o texto, versículo 20 diz, e arrumando-se foi para o seu pai. E aí olha o que o pai estava fazendo, vinha ele longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correu, abraçou e o beijou. O pai não recebeu esse filho com um chicote. O pai não recebeu esse filho chegando e dizendo, agora, viu, foi bom, você aprendeu a lição, bem feito para você, agora você vai voltar aqui, você vai ver o escravo. Não, esse é o amor de Deus, querido. Na representação de Deus aqui. E a Bíblia diz que o filho chegando ali, ele fez aquele ritual de perdão, pediu perdão e disse que não seria digno seu filho, de ser mais seu filho. Olha só, irmãos, preste atenção nesse versículo. O pai sequer responde para ele. O pai nem responde para ele se ele era filho ou não era filho. O pai imediatamente manda celebrar. O pai imediatamente manda os seus servos preparar um novilho cevado, preparar uma festa, porque aquele que estava perdido voltou. Essa é a mensagem do Evangelho. E continua sendo a mensagem do Evangelho. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo. Mas nós muitas vezes, os fariseus, os escribas, a religião, continua condenando as pessoas. Às vezes nós estamos olhando a trave no olho do outro, no cisco no olho do outro, e não olhamos a trave no nosso olho, querido. Eu quero dizer nessa noite, eu vim neste lugar, o Senhor comunicou meu coração, quando eu entrei neste lugar, falou, aqui tem pessoas neste lugar, tem filhos, tem filhas aqui, que precisam ser curadas, que precisam se sentir verdadeiramente filhas de Deus, que precisam experimentar de verdade o meu amor, profundo amor. Tem pessoas que ainda estão se sentindo rejeitadas, tem pessoas que ainda estão se sentindo culpadas, e eu já os perdoei, o meu sangue já foi derramado na cruz do Calvário pelas essas vidas, mas eles ainda não estão se perdoando. O Senhor falou comigo, conte histórias para eles, fala do meu amor que eu tenho por eles, diga quanto eu estou feliz com essa igreja, com a pujança dessa igreja, diga para eles o quanto eu me alegro, porque eles são meus filhos, e eu quero que eles multipliquem o meu reino. Diga para eles que eu conto com eles. Diga para eles que eles são meus parceiros na terra. Diga para eles, como eu falei para aqueles discípulos, agora é com vocês. E Jesus sabia que aqueles discípulos eram imperfeitos. Jesus sabia que aqueles discípulos iam traí-lo.
Mas ele estava na agenda do Pai. Ele sabia que um dia o Espírito Santo pegaria os discípulos e os transformaria. Eu quero dizer para vocês, nós estamos num momento muito importante da história, do mundo e dessa cidade de Ponta Grossa. Eu digo isso porque eu conheço a história de Ponta Grossa. Há mais de 40 anos eu moro aqui. E eu conheço a história de maioria das igrejas em Ponta Grossa. E eu vou dizer para vocês, hoje nós estamos num momento de um avivamento, irmãos. De um mover de Deus. Ney, esse lugar, pastor Ney, liderança dessa igreja, esse lugar é pequeno. É muito pequeno. Você já tem que pensar. Eu fiquei olhando aquela sala, eu não entrei lá, mas tanta criança. O Senhor vai dar um lugar para vocês mais espaçoso. O Senhor vai dar um lugar onde vocês possam acomodar mais as crianças. Porque essa igreja é uma igreja de jovens. Eu estive na África, eu estou terminando, irmãos. A minha esposa, ela é meu cronômetro. Se ela der um sinal, tem que parar. Eu estive na África ano passado. Irmãos, eu fiquei apaixonado por aquele lugar. Meu Deus. Porque eu fui em igrejas que só tinha criança, adolescente e jovem. A pessoa mais velha na igreja lá tinha 30 anos. Todas abaixo de 30 anos. E eu falei, pastor do céu, como é que você consegue uma proeza dessa? Ele falou, é só o Espírito Santo. Irmãos, criança. 50, 60, 100 crianças no culto. Adolescente, penca de adolescente, jovens. Apaixonado por Jesus. Eu queria me mudar para aquele lugar. E eu estou planejando ir ano que vem para lá. É um lugar que não tem nada, irmão. Guiné-Bissau é um lugar dos mais pobres da África. Mas eles têm uma sede de Deus. E Deus você percebe a paixão, os milagres. E aquelas coisas ali. Você vê Jesus ali. Aquelas crianças vêm e te abraçam. Pulam no teu colo. Meu Deus. Quebrantou meu coração. Eu falei, Jesus, será que você é africano? Porque, cara, esses meninos têm muito amor. E a gente ia lá, se você for lá branquinho do jeito que você é, não, eles chegavam em mim e faziam assim, ó. Os moreninhos, bem moreninhos, uma alegria, pulava no meu colo, você não pode passar, eles vêm em cima de você, aquela alegria, irmãos. Crianças que comem uma refeição por dia apenas, uma refeição por dia. Nós ajudamos uma missão lá que eles as crianças são alimentadas uma vez no dia. Crianças que andam 20 quilômetros para ir no culto, a pé, pelo meio das trilhas. Termina o culto 10 horas da noite, e eu falei, pastor, como é que essas crianças vão embora? Vão sozinhas, elas estão acostumadas a vir, e elas pegam o carreirinho, que os pais mais velhos não vão. Mas Jesus salvando, querido. E eu, querido, eu quero terminar mesmo, em nome de Jesus. O que me alegra é quando eu vejo uma igreja assim, ó. Jovem, porque aqui é uma igreja jovem, querido. Porque a Bíblia diz que, jovem, vocês são fortes porque venceram o maligno. E essa juventude vai tomar esse mundo para o Senhor Jesus. Essa cidade, irmãos, há promessas sobre Ponta Grossa, eu sei, porque há mais de 40 anos nós oramos por essa cidade. Eu anseio ver igrejas explodindo, querido. De gente vazando pelo ladrão, mas gente apaixonada por Jesus, gente que ama a gente, que ama a gente. Não é tempo de nós pregar evangelho de condenação, irmãos. É tempo de nós pregar evangelho de salvação. Jesus veio pregando evangelho de salvação. E o Senhor está aqui nessa noite para dizer para você que você é uma pessoa extremamente importante, que Ele conta com a sua vida, que Ele depositou o Espírito dEle dentro de você, talentos dentro de você que ninguém tem, só você. Fica de pé, querido. Esses dias quando eu estava, depois de uma outra viagem para a África não, lá para a Europa,
Alguém chegou para mim e falou assim: pastor Renato, Deus me manda dizer algo para você. Você carrega algumas coisas que Deus te deu, que você precisa repartir com as pessoas. Você não pode levar para o túmulo. E quando eu voltei de lá, eu decidi isso, irmãos. Eu decidi fazer uma reorganização na minha vida. Faz mais ou menos, acho que uns 2 meses, sei lá, que eu não prego na minha igreja. O pessoal já tá perigoso que eu chegar lá. Eles perguntaram se eu sou visitante. Porque ultimamente eu estou mais para fora da minha igreja, servindo outras igrejas, outros irmãos, do que lá, porque Deus falou isso comigo. Sai para fora. Tem pessoas que precisam daquilo que eu depositei na sua vida lá para fora. As pessoas aqui de dentro já se alimentaram bastante da sua vida. Tem outras pessoas que podem dar comida para eles. E nessa noite o Senhor me trouxe desse lugar, a segunda vez que eu venho aqui. Eu vim aqui um dia num café. E foi para mim uma surpresa o pastor Ney me convidar. Ontem, pastor, quer pregar amanhã lá? Uau, fiquei muito feliz. Domingo passado estava pregando numa outra igreja. Feche seus olhos, querido. O Senhor Jesus está nesse lugar. Ele é essa figura do Pai, essa figura do bom pastor. Ele é essa figura dessa mulher que varre a casa, que procura a dracma, que ela não se contenta enquanto ela não achar. Ela é a figura desse pai que ficou esperando o filho, que todos os dias olhava para a porta, olhava para o horizonte, dizia: o meu filho vai voltar, haverá um momento em que eu vou abraçá-lo, haverá um momento que eu vou me alegrar, haverá um momento que eu vou colocar novamente o anel no dedo dele, eu vou restituir as roupas dele. E foi assim que ele fez, querido. Talvez você esteja neste lugar nessa noite e sinta que você perdeu o anel. Talvez um dia você tenha pecado, talvez você tenha perdido a sua pureza, num deslize ou num momento de pecado, ou mesmo num pecado planejado, não importa, mas nessa noite você sente que o Senhor te perdoou, e você quer receber de novo esse anel, as vestes, que simbolizava a realidade, que simbolizava que ele era filho, que ele tinha as mesmas heranças que o outro que tinha ficado. E o pai não havia deserdado. Talvez você se sente nessa noite como aquele leproso. Eu não posso me aproximar muito das pessoas, porque as pessoas me ferem. Não, as pessoas não te ferem, você que deixa ser ferido. Mas nessa noite o Senhor quer curar você. O Espírito Santo quer fazer uma limpeza, o rio de Deus. A Bíblia diz que por onde ele passa, tudo transformará. Talvez você nessa noite queira se reconciliar com Jesus. Talvez você está andando meio distante. Talvez você seja essa ovelha que não está se sentindo bem no aprisco. Eu quero dizer para você, esse é o teu lugar, querido. Persevere, esse é o teu lugar. Esse é o teu lugar, esse é o lugar de descanso, esse é o lugar seguro, esse é o lugar onde o pastor está ali, esse é o lugar onde você tem o alimento, esse é o lugar onde você se alimenta e será alimentado. Este é o lugar de segurança, este é o lugar onde o lobo não vai te atacar, não vai te pegar. Oh Jesus, feche seus olhos, abra seu coração para Ele. Fala para Ele nessa noite: Jesus, eu estou aqui, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero ter um relacionamento mais próximo contigo. Eu quero voltar a acreditar em mim mesmo, nos meus sonhos queridos. Deixa eu te falar algo extraordinário. A minha filha mais nova, há 10 anos atrás, quando ela tinha 17 anos, ela resolveu reunir as amigas no colégio, sem muito entendimento, mas ela resolveu escrever uma carta. Ela juntou todos os amigos do colégio e falou: vamos escrever uma carta.
Eu vou ficar com essa carta, nós vamos selar, fechar essa carta, e nós vamos abrir daqui 10 anos, para ver o que aconteceu na nossa vida em 10 anos, se o que nós escrevemos tem alguma coisa a ver. Ontem ela reuniu os amigos, eles foram ler as cartas. A carta dela, querida, é uma carta profética. Ela não tinha entendimento, mas eu sabia, o Espírito Santo estava nela, nós orávamos por ela, ela cresceu num ambiente profético, ela cresceu num ambiente da casa do Pai, ela cresceu num ambiente cuidado pelo Senhor. Então o que ela escreveu ali, mesmo sem entendimento, ela estava profetizando 10 anos na sua vida. E quando ela abriu aquela carta, ela viu que praticamente todas as coisas que ela escreveu há 10 anos se cumpriram. O que significa isso? Significa que o Senhor sabe dos sonhos que estão no teu coração, sabe o que você anseia, o que você pensa, e às vezes as pessoas não acreditam, mas saiba que Ele acredita, querido. Ele depositou isso no seu coração. Nós vamos cantar uma canção, e quero terminar orando por você, se você desejar receber uma oração nessa noite, se você quer realmente um tempo mais seguro com o Senhor. Talvez você vive com medo, com ansiedade do amanhã, do seu futuro. Esse é o lugar onde o Senhor vai te comunicar a segurança. Porque o Papai querido, Papai do céu que está aqui, Ele é aquele que te comunica segurança, é aquele que te comunica direção para a sua vida. E aquele que te comunica limites. Não importa se você não teve um pai ou não tem um pai natural, mas você tem um pai espiritual, você tem o Rei dos Reis, você tem o Senhor. Ele está nesse lugar para falar isso. Então se você quiser, se aproxime mais aqui, não sei aonde, para cá, um pouquinho, sei lá onde, para cá, você que está aqui, nós vamos terminar orando, se você desejar que a gente ore enquanto eles cantam uma canção.